Senhor, obrigado por estar na tua casa. E eu peço a tua intervenção, Senhor, para que o foco seja somente Jesus. E apesar a despeito de nós, o Senhor venha através da tua palavra, através dos textos, através da mensagem, de forma coletiva e também de forma pessoal, seja decodificado. Espírito de Deus, nós nos rendemos para que o Senhor tome à frente a direção. Eu peço que os teus anjos trabalhem poderosamente. Mais uma vez, Pai, toca os corações dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão também acompanhando, para que não percam nada da dimensão, da revelação, da atmosfera que a tua presença produz. Nada venha roubar, ou impedir, ou transgredir, ou contaminar aquilo que vem do alto, o alimento santo. Fala conosco, Pai, eu coloco a minha vida como instrumento. O Senhor sabe a condição de eu estar aqui agora, é por meio de tua graça e misericórdia. Continua dessa forma, Pai, me escondendo em ti, e toda a atenção seja dada a Jesus, ao teu Espírito, Pai, que fala em meio à palavra, em meio à adoração, em meio à comunhão dos irmãos. O reino seja estabelecido com uma intervenção verdadeira. Quebra toda a estrutura contrária em todas as dimensões que estamos atuando agora como igreja, e que toda voz maligna seja cessada e calada, e tudo aquilo que seria um ataque, que seria, Deus, uma emboscada, uma armadilha do inferno, dentro e fora desta reunião, na atmosfera que fluímos na família, nas atribuições, no trabalho, através dos bens que o Senhor nos confiou, nada seja perdido ou tocado, mas que o Senhor possa guardar e mais uma vez vencer as nossas guerras, enquanto estamos aqui. Te agradecemos, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Lucas 8:22 diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lado. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia até aí. Esse é um momento muito importante, porque Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, ele usou todo o seu foco para treinar aqueles que seriam as colunas da igreja, aqueles que seriam os responsáveis pela continuidade do seu ministério. E a tempestade, ela tem os seus propósitos. Eu até escrevi um livro, O Fim da Tempestade, o seu reencontro com Deus. A tempestade, sim, tem o propósito de revelar a sua verdade, revelar o que há dentro de você, revelar a sua verdadeira condição e promover ou não uma reação de Deus. Indo para Passo Fundo agora, sexta-feira, fazia muito tempo que eu não pegava tanta tempestade para chegar num lugar. Tempestade que até exigiu do nosso piloto da missão. Eu nunca vi tanta guerra para chegar numa região. Já vi um propósito desde sexta-feira à noite até agora de manhã. Havia também um outro propósito. Deus foi fazendo a obra. Então, quando você passa por uma tempestade, saiba que não é apenas uma tempestade, que é por trás de uma tempestade existe uma estrutura que tenta te resistir. A palavra tempestade, ela deriva muitos significados, como um furacão, vento tempestuoso, ataque violento do vento, rajada de vento com chuva ou com neve, alteração climática com nuvens escuras que trazem trovoadas e vento furioso com chuva em abundância, lançando tudo em desordem. O vento, ele é muito mais do que o sentido para denotar deslocamento de ar, uma corrente de ar que flui com certa força. Ele pode ser um vento de ar mais brando, um vento forte, frequentemente tempestuoso, mas o termo que está aqui nesse texto fala de um vento intermitente, violento, que acompanha a chuva pesada, que implica conflito. E existem processos que Deus deseja despertar letargias da alma, mentes distantes, corações confusos. E é necessário se render aos desígnios de Deus, revelados lá atrás, e não olhar simplesmente uma tempestade, mas olhar e discernir, por que tem essa tempestade? Nas movimentações que a gente faz durante os anos, em oração e intercessão pelas regiões, orações, intercessões e algumas
atitudes proféticas dentro de ambientes que hoje geraram igrejas, nós começamos a discernir que antes de entrar no território, nós temos que entender e ler qual é o céu desse território, qual é a cultura que rege esse povo, quais são os domínios que influenciam, quais são as estruturas espirituais que são seculares, ou seja, de séculos, que estão influenciando a cultura e a atitude de um povo. Há uma ação por detrás das tempestades que se opõe à direção de Deus nas nossas vidas. Você fica noivo e começa a ter uma luta. Você começa a se envolver com Deus de verdade, começa a ter alianças com Deus, se levanta aquela confusão. É como se fosse para oprimir uma direção que você sabe que é a vontade de Deus. Muitas vezes eu pego pessoas, pastor, foi só me posicionar que começou a acontecer tanta coisa, o carro quebra, o cachorro fica doente, minha sogra vem morar em casa. Estruturas espirituais que se opõem, principados, potestades, dominadores, como Paulo fala em Efésios, que não querem que eu e você passemos a viver as promessas de Deus. Eu me lembro quando eu me posicionei na área sexual, quando eu sabia que Deus tinha um casamento e a bênção de um casamento, que é a unidade, a intimidade, que é debaixo não apenas do amor eros, que você se atrai, do amor filéu, da questão da amizade, do companheirismo, mas também do amor ágape, o amor de Deus que nos cobre, que nos abençoe, nos habilita a viver em autoridade, um leito imaculado que era o propósito de Deus. Eu decidi me santificar, e quando eu decidi me santificar, pessoas que eu amava começaram a me caluniar. Poxa, mas eu só fui me posicionar e ficaram sabendo, não sei como. Ah, então você não é mais da bagunça. Não, vou esperar uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ah, então começaram a tirar uma onda na minha cara e você se sente atacado porque você se posicionou em Deus. Comecei a dizimar, a ofertar, e aí começam as lutas, as perseguições na empresa. Decidi ser um obreiro do Senhor. Decidi começar a evangelizar enquanto eu trabalhava aqui no Rio Grande do Sul. E por onde eu ia, nas empresas que eu fornecia os equipamentos, os produtos da empresa que eu representava, via pessoas passando luta. Um belo dia, um cliente nosso, na verdade uma funcionária de uma distribuidora que eu cuidava, vivendo uma depressão profunda, de uma separação tão breve, de um casamento que foi tão emancipado e foi destruído. E uma moça extremamente querida, eu comecei a falar do amor do Senhor. Falei do amor, da autoridade de Jesus, de um novo plano para quebrar esse jugo e opressão. Na mesma semana, pessoas daquela empresa se levantaram para me derrubar num lugar que eu não estava, com a minha diretora. Porque esse cara só quer saber de evangelizar. Eu falei, eu sou super cuidadoso, porque abri uma oportunidade, eu pude falar. E aí você, quando se posiciona, tem um ataque. Entra no barco, vão para a região dos Gadarenos. Começa a tempestade. Jesus não tinha nenhuma angústia, nenhuma preocupação, nenhuma apreensão. Ele dormiu no barco, porque ele sabia o destino, ele sabia o que o aguardava. Mas ele estava usando dessa oportunidade para treinar discípulos. Uma tempestade nos treina. Quem já viveu tempestades aqui? Quem já viveu fúria da natureza, de ver tempestade levantar e o bicho pegar? Eu já vivi. É algo que traz realmente um temor, que tira muitas vezes até o nosso foco. Muitas vezes, quando tem um desígnio divino, nós vamos enfrentar resistências para o destino que Deus preparou. Me lembro que comecei a me posicionar e decidi ficar noivo. E ao ficar noivo, marcamos o nosso casamento para o dia 2 de outubro de 2004, com muito sacrifício, e tudo organizado. Alinhamos o planejamento. Eu morava em Porto Alegre, viajava toda a região sul, e a Valéria foi conduzindo tudo. 40 dias antes, iríamos entregar os convites. O apóstolo Rina nos chama no final de um culto de domingo. Eu estava em São Paulo nesse final de semana. Ele falou, olha, tem um casamento de vocês, mas eu acabei de ser convidado para uma conferência na África do Sul, eu não vou voltar a tempo. O que vocês vão fazer? E eu já estava tão desesperado, que o ansioso aqui já queria casar antes de ficar noivo. Eu falei, tudo bem, pode ser o pastor Digão. Era o Digão que já conduzia aqui, já tinha passado a autoridade para ele. E a Valéria, meu pastor é o Rina, e ele que vai fazer meu casamento. Começou uma tempestade.
E o AP conversou com a gente, foi embora, e ficou o Digão e a Débora para conversar com a gente. E a Valéria pensa na autoridade do freio Brembo. Não saía do lugar. Falei, não vai ter mais casamento, eu vou morrer no Rio Grande do Sul. Se ela mudar para o dia 3, eu morro. E o Rina voltava só depois. Eu olhei para o Digão, para a Débora, não me esqueço. Falei, cara, o que eu faço? Guerreiro, fica tranquilo. Fica tranquilo. Brigamos. Porque apesar de anjos, já no caminho de ser promovido a vice-querubim que estamos, nós também temos um momento dos fios. Fui trabalhar cedo para Curitiba. E assim, aquele dia fiquei mal. Trabalhei daquele jeito. Cheguei mais cedo no hotel. Deitei, fiz uma aliança com Deus naquela madrugada. Porque Ele falou, guerreiro, ora e confia em Deus. Eu orei na madrugada. Eu falei, Deus, no meio dessa loucura, eu não tenho mais nada o que fazer. Essa mulher, ela já não queria muito casar. E eu aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Falei, Deus, o Senhor está nesse negócio. A gente vai trocar essa data, eu não vou pagar R$1 de mudança, de alteração. Eu disse, R$1, Deus. Cara, eram 2 salões, era a igreja, o salão, decoração, o cara do som, o vestido, o buffet, tudo. Fui pro hotel naquela segunda-feira mal. Estou contando a tempestade que eu venci, você fica quietinho ouvindo aí. Toco o telefone. Oi, Ale? Então, eu comecei a ver as coisas, né, para mudar tudo. E já está tudo certo, tá? Vai ser dia 30 de outubro. Só o teu terno que estava uma cor feia, eu troquei por outro mais legal. Mas a gente não teve que pagar nenhuma multa. E eu comecei, aleluia. Então a tempestade, mas eu decidi casar, começa a confusão. As coisas acontecem muitas vezes. Há um destino que foi preparado por Deus. E aí começa aquela luta, aquela resistência. Impedimentos ao cumprimento daquilo que o Espírito Santo se moveu na dimensão profética. Para onde Jesus seguia com os discípulos, uma região que sofreria um duro golpe do reino dos céus. Haveria libertação e evangelismo. A missão que o espírito de Jezabel tem dentro do reino das trevas é impedir que se cumpra os planos de Deus. Essa é uma estrutura espiritual que se move resistindo à autoridade, trazendo rebelião, trazendo fofoca, trazendo pecados sexuais, trazendo distorção, trazendo divisão e contenda, agentes infiltrados, e as tempestades vêm para ameaçar os profetas do Deus vivo. Por detrás dessa tempestade existe uma estrutura espiritual que traz a influência, a ameaça, que é uma das maiores armas que esse demônio usa para tentar intimidar os filhos de Deus, ameaçar. E o espírito de Jezabel comanda o espírito de medo, que é um demônio que age nas emoções, nos sentimentos das pessoas, que influenciam para que se sintam com medo. Qual tem sido a operação liberada desde março de 2020, de uma forma massiva, insistente, contínua? O espírito de medo. A nova cepa, a nova onda, e a vacina, e não faz, e não pode. E o medo é um sentimento negativo que faz o homem de Deus perder a visão da realidade, de que ele já é vencedor em Cristo Jesus. Quem estava no barco? Jesus. Mas eles tiveram medo. Mas eles não entraram no barco despreparados ou sem ter nenhuma experiência prévia com Jesus. Nós não entramos nesse barco atravessando essa estação despreparados ou que nunca experimentamos algo de Jesus. Mas a autoridade muitas vezes é confrontada. Pergunto de novo, quem que estava no barco? Quem que está no barco da sua vida? Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, é importante que a gente entenda que Ele treinou os apóstolos por diversas vezes, demonstrou sua autoridade, o seu poder, e era mais um momento deles continuarem a sua obra. Jesus escolheu e designou, e a fonte de Jesus é o Pai. Mateus capítulo 11, verso 27, quando Ele se apresenta aos discípulos, Ele diz claramente:
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. A obra maravilhosa do Espírito Santo foi capacitar os discípulos em intervir nas missões, nos desafios que enfrentavam. Eu olho para uma igreja em 2021, e eu me lembro o que foi março de 2004, eu me lembro em cada reunião que nós tivemos que romper estruturas, em cada mudança de prédio, em cada crise de lideranças que enfrentamos, em cada foco de rebelião que foi muitas vezes deliberado, em cada dificuldade de pessoas que resistiram à nossa autoridade, e eu começo a lembrar que a autoridade do Senhor sempre prevaleceu, porque Ele é com os servos que Ele unge. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Tempestade não engole um homem de Deus, nem uma mulher de Deus. E quando você vê uma tempestade e sabe que tem uma estrutura espiritual do outro lado, você precisa entender o que é autoridade. E gente brincando com a autoridade, gente que tem autoridade e negligencia a autoridade que lhe foi confiada. A palavra de Deus, a oração, o jejum, a obediência, o alinhamento com a sua paternidade ministerial. Autoridade é o poder, o direito de agir, particularmente de dar ordens e de se fazer obedecer. Romanos capítulo 13, verso 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. O termo potestade quer dizer autoridade. A autoridade vem do grego exousia, força, capacidade, competência, liberdade e influência delegada. É a maneira que Deus exerce o seu governo. É a cadeia de autoridade com extensão de comando. Foi estabelecida por Deus com o objetivo de organizar, proteger e viabilizar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa casa tem paternidade, tem autoridade. Tem gente que brinca de fazer o seu próprio reininho à toa aí e fica se dando mal, dando cabeçada. Ninguém está aqui para segurar ninguém, mas estamos aqui para treinar pessoas, preparar pessoas, enviar pessoas, estabelecer o reino, avançar em missões, abençoar casamentos, ajudar o NV a libertar os cativos, abençoar a capelania para libertar os enfermos, abençoar as novas gerações, abençoar os casais, abençoar pessoas que querem levar a sério a Deus, abençoar pessoas que estão dispostas a ser luz no meio do caos, abençoar pessoas que estão sujeitas a um princípio, uma autoridade, uma visão. Ninguém está aqui para brincar. Custa muito liderar, custa muito ter essa autoridade, porque a gente vai ter que devolver essa autoridade ao Senhor. Duas formas de autoridades básicas de autoridade são a autoridade intrínseca e a delegada. Intrínseca, Jesus, Ele já é Senhor, Ele não prova nada para ninguém. A delegada, que exerce uma limitação, mas tem influência. O cara é o diretor de logística. Ele, diretor de logística, ele sabe o que deve ser, como deve ser o estoque, a paletização, a adequação de mercadoria, como funciona. E ele pega o encarregado e fala: você cuida das empilhadeiras. Só vai entrar na empilhadeira quem for um pouquinho melhor do que os orelha seca aí, que quer ficar brincando de dar cavalinho de pau. Ele não põe qualquer pessoa para cuidar de uma coisa que é delicada. Deus não enviou o seu Filho amado por mim e por você para simplesmente a gente ficar aqui achando que vai comandar contra isso, contra aquilo, mas para nos ensinar o exemplo de submissão, de entrega, de obediência. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu, e você só aprende a obediência quando você passa pelas aflições e entende que o Senhor está sobre a tua vida, e Ele libera você para começar a experimentar o poder dEle. Quem está comigo, diga amém. Uma tempestade vem para te treinar, uma tempestade vem para revelar o poder de Deus que há em ti, não para te acuar. Toda espécie de autoridade que não seja divina é secundária em relação ao poder de Deus. Jezabel tem poder? Tem. O diabo tem poder? Tem. Limitado, mas tem. Eu sou uma autoridade na cidade, com autoridade limitada à congregação que Deus me deu. Você é uma autoridade na sua casa. Tem uma pessoa aqui de 12 anos que pergunta: pai, quando tu sair, a mamãe sair, eu que mando? Eu falei: não, é a Cacá. A gente fica brincando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa tempestade era treinamento. A tempestade que eu enfrentei aqui, pastor Wagner e a pastora Roberta foram comigo nessa missão. Posso falar? Eu pedi autorização.
Estamos indo para Passo Fundo. Um carro do sogro do Wagner. Um carro bom, da marca mais segura do mundo. Para quem não conhece, Volvo. Estamos indo numa boa, conversando, falando das coisas do reino. Eu aqui, já xaramanaia, dando aqui, passamos, tomamos um café, tá gostoso, comer a minha cocada, a minha droguinha, a minha cocadinha. Estamos indo. Daqui a pouco o carro aquaplanou. Pisar no freio, Zé, foi o que eu pensei. O carro rodou, meu irmão. O guerreiro tentou segurar. A velocidade, carro pesado, carro bom. Se fosse meu carro, talvez eu não estaria aqui. O carro rodou, aquaplanou, deu no guarda-reio. Deus permitiu, só passou um up branco, perdido no meio do cara, assim, ó. Eu vi a cara do cara. A pastora Roberta abraçou a Rafinha, a Valéria estava tomando chimarrão, pensando em alguma coisa, provavelmente, sobre nós dois, no nosso romance. Puf, rodou, posicionou, aí o guerreiro olhou, encosta o carro, e o carro tracionou e foi. No meio da missão. A Rafa chorou. Eu achei que eu estava brincando de carrinho de bate-bate. Pum, bateu, pum, ai, gostoso. Liga para o sogro. Está tudo bem, tem seguro é para isso. Grande foi o livramento, varão. Rapidinho, graças a Deus, tem uma localiza perto, já pega o aplicativo, já pega lá, já fui, pastor Anderson, nosso guerreiro lá de Lajeado, foi em Lajeado, ali na região de Estrela que a gente teve esse acidente, sexta-feira agora, e eu com um jantar com os pastores me esperando, lá em Passo Fundo, pega o carro rápido, eu fui, peguei o carro, troca a bagagem, coloca para o outro lado, libera o carro no guincho, segue a viagem. A sequência da viagem foi tão ruim quanto. Ao tempo de você ter aqui, eu estava com um carro bom, aluguei o carro, está até aí, vou entregar. Carro bom, zero. Até pensei em dar para a Valéria, vi o valor, já me arrependi, não vou dar para ela. Estou olhando aqui. Eu não consegui enxergar o chão de tanta água. Chegamos no lugar. Havia um propósito em estar junto com os nossos pastores. Havia um propósito de estar ontem, passando o dia todo juntos, e também a nossa congregação, a nossa região toda norte e noroeste do estado, reunidas num culto de liderança. Mas que dificuldade, que luta. Se a gente contasse, ninguém acreditava. A Valéria hoje falando na volta, eu só fiquei pensando como é que o Wagner ia resolver. Tipo, muita fé na coisa, né? Tempestade, e não era o fim. Luta que a gente passa. Tempestade. A água agitou, o vento soprou contrário. Mas aí eu pego você e te levo até o livro de Jó, capítulo 38, quando Deus começa a responder para Jó, porque Jó tentou elaborar teses das dificuldades que ele estava enfrentando, 37 capítulos, do 38 para frente, Deus começa a falar, e sabe o que ele diz em Jó 38, 8? Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus está no controle, Deus está acima do processo. Nós fomos levantados por Deus para viver a profecia, e se a gente quer entrar no cenário profético, não podemos dizer amém ao que o inferno diz sim. Desde o mês de março, todos nós fomos impactados com muitas mudanças, e essa batalha trouxe dimensões, influências com sofismas e argumentos. Uma onda de decretos que se levantou, e muitos ficaram acuados e inseguros. Isaías capítulo 9, verso 6, acima dos decretos, acima de toda a movimentação terrena, diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É sobre ele que está o governo, é sobre ele que está a autoridade, e ele delegou para a igreja, eu e você, pode aplaudir o direito que ele é santo. Não tem tempestade que para um servo de Deus. O governo está sobre Cristo, e um cristão sabe que toda forma de autoridade derivada vai retornar para ele. Por isso que liderar é um grande desafio. Nós prestaremos conta na sala do mais duro juízo, diz Tiago.
Então é com temor. Não tem um líder, um diácono, um líder de célula, um obreiro que não está sendo esmagado em alguma área da sua vida, porque nunca a autoridade pode ser uma ameaça. E se foi a autoridade, pisou na bola, pede perdão, se humilha. Foi duro demais, arrebentou, machucou, feriu, falou bobagem, pede perdão, me perdoa, me emocionei. Agora tem uma forma discreta de falar que você é orgulhoso. Desculpa, eu estava emocionado naquela hora. Assume que você foi orgulhoso. Como é que você exerce a autoridade? Abrindo a tua boca. Jezabel é tão desgraçada que ela não enfrenta o profeta, ela manda mentira, ela manda notícia, ela coloca estruturas, falando. A unção que está sobre a tua vida te conduz a uma posição, e nem sempre uma posição te conduz a unção, porque a unção é responsabilidade nossa, manter a unção verdadeira, manter a lâmpada acesa. E o que essa estação tem feito nessa tempestade com as nossas vidas? Calado a nossa boca. Realmente, olha, essa terceira onda que vem, rapaz. Meu irmão, eu nasci em 74, peguei final do governo militar, peguei a chamada Nova República, só peguei cara legal. Meu Deus do céu, cara. Teve o pior prefeito do mundo lá em São Paulo, chamado Pita. Um cara que foi vaiado todas as vezes. Eu peguei cada coisa, você também pegou cada presidente, presidenta, do que eu estou politizando, você está falando que a gente sempre passou por ruim, meu. E vou te falar, se a gente passou por essas pancadarias, é porque Deus conta com a gente. Por que eu estou dizendo isso a vocês, queridos? Porque quando a gente se posiciona como igreja, e tem a palavra viva dentro de nós, sabemos que estamos reunidos como corpo em seu nome, não mais como Alexandre, o Zé e o Pedro, mas como igreja, assentado ao lado de Cristo Jesus, acima das estruturas espirituais. Nós podemos movimentar estruturas, nós podemos resistir o inferno, e o inferno tem que bater em retirada, mas calado, só fazendo comentário fofoquinho, comentáriozinho bobo, você exerce autoridade falando, respondendo como Jesus em Mateus capítulo 4 no deserto. Assim diz a palavra, assim diz quem eu sou, assim diz o que Ele vai fazer comigo, assim diz as promessas na minha vida. Você não é o que você pensa, você é o que Ele desejou. E começa a mudar a sua cabeça hoje, para que a tua autoridade seja restaurada, para que você comece a profetizar, para que você comece a abençoar, para que você comece a mover os céus. Deus responde em fé. Pode aplaudir o Senhor. Jesus não parou a tempestade, Ele se levantou. Reino de Deus não se avança através da força, do carisma, mas através de princípios. E para você viver debaixo da autoridade, da posição de autoridade, eu quero equacionar aqui a posição de autoridade. Posição de autoridade, a posição diz respeito ao caráter, ao dom, ao chamado e ao tempo. Caráter, quem você é quando é sozinho, como você lida com o dinheiro, como você lida quando tem a oportunidade de ficar falando bobagem, como você lida com os likes e dislikes das redes sociais, quem você é quando está sozinho, isso é caráter. Dom, você tem dons, presente que Deus deu, cuidar de crianças, orar, interceder, visitar, mobilizar, ser o cara da articulação, para levantar recursos e ajudar. Tem dons artísticos, dons secretos de intercessão, de coisas preciosas. E aí tem um chamado. Uma pessoa que está entre nós de 12 anos perguntou: o que tem que ser para ser um pastor? Você faz uma faculdade? Você pode fazer faculdade de teologia, só que ser um sacerdote é um chamado, ser um pastor é uma chamada, é a visão do nosso ministério. As pessoas até mandam o currículo para o apóstolo Rino. Eu falo, cara, tem que ter chamada. E se você tem caráter, tem dom, tem chamado, e mais o tempo, repete comigo, tempo, aí, meu irmão, você é conduzido à posição de autoridade. A gente não põe ninguém no varal e deixa esperar, deixa quarar para ver se é de Deus. Não é isso. Tem que conhecer, saber o que pensa. Um caráter de fidelidade, mais o exercício legítimo do dom, ligados ao chamado, conquistam no tempo de Deus a posição de autoridade que se deve ocupar. Me lembro quando o AP me ungiu líder de célula. E no dia que eu fui chamado para Porto Alegre, eu lembrei desse dia. Lá em São Paulo, eu fiz o curso de líderes em 2003. Fiz o curso de líderes e eu ia ser designado para a célula Real Parque no Morumbi. Sabe quem está na minha célula? O dono do Habib's, porque os líderes que foram no meu lugar foram para lá, falaram que era uma delícia fazer churrasco com ele. E eu vim para cá.
Só que quando ele me ungiu, ele falou: você não é cheio do Espírito Santo. Eu nem lembrava disso. Quando ele me ungiu, eu lembrei ele. Ele me chamou, o Digão e a Débora já tinham orado por mim, recebi, estava tranquilo, irmão, me preparando para ir para uma padaria comer um pedaço de pizza. Eu apecheio da unção, russo, ucraniano, vem aqui. E eu já assim, vou, aleluia, amém. Diga aí, AP. Já começou a orar, já começou, você não é o trampolim do Digão, eu vou te levantar naquela terra, eu vou te usar naquela terra, esse sujeito, cara, guardei aquilo, ele nem lembrava. Quando o Digão teve que ir para Florianópolis, assumir a missão que Deus tinha preparado para ele, eu lembrei disso. Uma vez a pastora Valéria, no final de um culto lá em Boiçucanga, uma igreja do litoral norte de Porto de São Paulo, e foi um mover do Espírito Santo, ela foi cheia da glória de Deus naquele dia, e aquele dia ela sabia que ia ser usada, de uma maneira diferente. No dia da chamada, ele falou comigo e falou assim: pergunta para a Valéria, o que aconteceu naquele dia, no final de um culto em Boiçucanga, quando Deus pegou ela e falou que ia usá-la. No tempo certo, Deus te leva à posição de autoridade que se deve ocupar. Esses discípulos naquele barco, com medo, tudo tremendo, na frente de Jesus via quem? Os 11, que um ali já não estava mais, estava alinhado com um propósito maior, que era trair. Mas ele via um potencial que eles não viam. Vocês sentadinhos aqui, assim como eu, na minha posição, com todo temor, Deus vê o que você nem imagina que você pode dar na mão dele. Pelo poder e autoridade do Espírito Santo no tempo certo. Se você crê, diga amém. Exige cobertura, armadura, patente instituída por Deus legitimamente. Isaías 41:10 diz assim: promessa sobre Israel: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo, não temas ao vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, teu Redentor é o Santo de Israel. Não há pandemia que para o servo de Deus, não há calamidade que possa calar um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Levanta as suas mãos. Pai, eu oro nessa noite para que vidas que estão acuadas debaixo de uma manipulação de medo, que possam receber o impacto do teu poder e presença, e mais uma vez entender a superação, prevalecer por causa da tua destra fiel. Eu os abençoo debaixo dessa palavra, em o nome de Jesus. Fica de pé, aplauda o Senhor. Louvor, se prepara. Nenhuma situação extrema, quando eu me rendo a Deus, eu começo a enxergar minha própria verdade. Eu sou limitado em mim mesmo. Numa situação extrema, você vai enxergar a tua realidade. Eu rodopiando numa pista com esse casal, com minha filha e minha esposa, eu vi o cuidado de Deus. 4:30 da tarde, numa sexta-feira, numa região que tinha cidade perto, não tinha ninguém na chuva. O cuidado que o carro continuou a avançar para uma posição de segurança para ser resgatado. O detalhe de eu conseguir do lado, a 3 quilômetros, tinha uma locadora, que era o que eu poderia fazer para mudar a situação rápida, para não ferir um compromisso maior. Todo mundo íntegro. Perda material aparente, porque não haverá perda, haverá lucro nisso. E eu vejo o cuidado de Deus, mas eu reconheço a minha limitação. Só que no meio de uma tempestade, o que eu quero desafiá-los aqui é que vocês entendam a responsabilidade do cenário que você foi levado. Você seguiu a direção de Deus? Essa é a pergunta. Estávamos seguindo a direção de Deus? Ou você decidiu por você mesmo? Como você vivia antes da tempestade ser formada? Jesus estava contigo? Então você passa a enfrentar a tempestade reconhecendo sua identidade e a sua missão. No meio da resistência da chuva, que foi difícil chegar, começamos a orar. Senhor, nos dá o cenário que estamos enfrentando, nos dá a visão do céu dessa região, nos dá o entendimento do campo de guerra que estamos entrando, e vamos debaixo da tua autoridade, vamos debaixo de um envio. Não nos inventamos pastores debaixo da unção apostólica e profética. Nós fomos reconhecidos pela nossa paternidade espiritual.
Ai daqueles que brincam de abrir a sua igreja. Seria melhor ter uma filial da minha marca, porque ninguém vai na sua própria condição. Nós vamos debaixo da mão do Senhor. Eu me lanço na completa rendição a Deus, e na dependência do que Ele pode fazer. Pessoas que estão enfrentando a tempestade, mas não entenderam que vocês foram levados pelo Senhor, e se você está seguindo a direção de Deus, essa tempestade não é o fim. Pessoas estão resistindo, um dia difícil. Se você decidiu por você mesmo, peça perdão, retome o caminho. Mas pense como você vivia antes da tempestade. Eram discípulos, eram treinados, eram amados pelo Senhor. Não vai ser tempestade que vai acabar com um homem e uma mulher de Deus. Só Deus sabe a hora de eu subir, de você subir, porque ninguém vai descer. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, pessoas que ainda não se renderam a Ti nessa tempestade, pessoas que ainda não entregaram a sua justiça podre, a sua resistência em receber da Tua palavra, pessoas que estão lutando nessa tempestade apenas exclusivamente com a sua própria força. Nessa noite eu peço, toque esses corações, porque ninguém precisa perecer por causa de orgulho e obstinação, por causa de uma vaidade de achar que é o dono do processo. Diante de uma batalha nós sabemos que dependemos de Ti, e numa situação extrema que nós vivemos, nós sabemos que é o Senhor, somente o Senhor que pode nos livrar. Assim como os discípulos Te despertaram, nessa noite nos colocamos de pé, para declarar que se o Senhor não se levantar, em vão a gente pode fazer algo, mas sabendo que nossa vida está contigo, e o nosso nome está escrito no livro da vida eterna, nos levantamos para ativar a extensão do Teu poder sobre nós como igreja, a autoridade de Jesus dada à sua igreja. E pedimos agora, Senhor, que toda movimentação de estruturas espirituais que tem oprimido, que tem paralisado, que tem desconectado, que tem trazido letargia, distanciamento, negligência com as questões espirituais, que essa estrutura seja desmascarada hoje em nome de Jesus. Mas eu peço também para os valentes que estão aqui firmes, que se levantem numa nova posição, que possam fazer mais do que estão acostumados numa tempestade, que possam usar mais a sua autoridade, abrindo as suas bocas e começando a mudar o cenário através das suas orações. Eu oro nessa noite, Pai, pedindo o despertar do Teu Espírito dentro de nós, para que nenhuma estrutura venha calar, oprimir ou acuar, mas que a gente possa se levantar como igreja e render a Ti, Senhor, na condição que estamos, clamando pela Tua intervenção e declarando o fim da estrutura do inferno que tem roubado, que tem matado, que tem destruído famílias. Nós reconhecemos a nossa autoridade quando entendemos quem somos e quando entendemos que o Senhor nos comissionou. Eu oro agora por pessoas aqui que se sentem desconfortáveis com essa questão de tempestade, porque sabem que estão em pecado, porque negligenciaram as coisas elementares de uma vida contigo, da transparência, da verdade, de um lábio purificado, de uma mente renovada, de um coração disposto a Te obedecer. Pessoas que estão resistindo, porque embora uma aparente espiritualidade, ainda existe e reside um homem, uma mulher que não se rendem. Mas nessa noite, por meio do Teu grande amor, com que nos visitou e nos mostrou na obra da cruz do Seu Filho, que independente da nossa condição, o Senhor nos ama. Eu peço agora que essas estruturas que estão residindo, que estão impedindo, meu Pai, o fluir pleno do Teu poder, que essas estruturas agora sejam desmascaradas, e tudo aquilo que impedia essas pessoas de darem um passo para romper numa nova dimensão de filhos, de filhas, com a autoridade e o governo de Cristo, não uma religiosidade com uma aparência, mas o coração resistindo e soberbo e resistente, e com palavras de lisonja no público, mas palavras de condenação e acusação e de críticas no secreto. Essa estrutura que Jezabel tem usado para intimidar pessoas, nós queremos agora nos render a Ti. Se você está aqui hoje, você nos acompanha hoje e tem passado por um tempo de ameaça, de medo,
se sente constrangido, porque sabe que não tem autoridade por causa de pecados, porque o que impede a autoridade é o pecado não confessado. É uma vida sem arrependimento, sem frutos de mudança. Isso impede a autoridade genuína do Senhor na tua vida e na minha vida. Mas quando nós nos rendemos, nos expomos à luz, ficamos sujeitos ao poder da luz, não mais dos nossos argumentos, não mais das nossas justificativas, não mais do nosso ego e vaidade. Se você tem lutado com essa estrutura hoje, eu quero abrir nesse momento a oportunidade de você confessar, de você confessar que não tem mais para onde correr se não for a presença de Deus, de entregar as suas iniquidades aos pés da cruz, de diante do Senhor confessar os seus pecados. Eles têm nome, eles têm um lugar, eles têm uma ocasião, não apenas passar por cima e dizer: Pai, me perdoa, mas me perdoa porque eu fiz isso, porque eu estive dessa forma, porque eu falei isso, porque eu gerei essa quebra de aliança na minha família, contigo, no meu ministério, no meu trabalho, na tua saúde, nas tuas finanças, não importa, na tua família. Que você possa agora ir neste local onde você quebrou a aliança e reconhecer na presença de Deus. É entre você e o Senhor, e o Espírito Santo se move, trazendo a luz agora, trazendo a luz, com a mão no teu coração. Comece a enxergar aquilo que está impedindo a verdadeira autoridade de Cristo em tua vida. Tudo aquilo que você negociou, de toda a concessão que você deu para o inimigo, através de pecados. Nessa noite, você se renda, não importa a tua função, não importa o teu ministério, não importa o papel que você exerce no corpo, na sociedade, importa o teu coração sendo liberto agora. Toda estrutura que acuava, toda estrutura que amedrontava, toda estrutura que ameaçava, seja desmascarado agora em nome de Jesus. Eu peço que os teus anjos se movam, Pai, inibindo toda a conexão com as trevas. Tudo aquilo não vai confessar, não confessa, não adianta. Pessoas que estão negociando com a serpente e já estão sem autoridade, perecendo. Não se esconda atrás de um título, não se esconda atrás de uma função, de uma designação no corpo de Cristo, mas se renda na presença do Pai. Estamos em tua presença, Pai. Você que encontrou isso, repita assim comigo: Senhor, nessa noite, eu reconheço a concessão que eu tenho dado ao adversário, as estruturas do medo que encontraram espaço na minha vida, pelos meus pecados, tudo aquilo que eu realizei, toda a estrutura de pensamentos, palavras, sentimentos e posicionamento que são pecados, eu quero confessar agora, diante da tua presença. Eu abro meu coração. Começa agora a confessar você diante do Senhor. Comece a expor quais são as questões. O pecado tem um nome, o pecado tem uma condição, ele tem um desenho, ele tem um lugar, ele tem uma atmosfera, ele tem um ambiente, ele tem pessoas. Comece a colocar diante de Deus: é você, o Senhor. Que o Espírito Santo venha mover e tirar toda a intimidação do inferno, tudo aquilo que impedia de você falar. Porque quando você fala, você está desconectando a tua vida daquele aprisionamento, das mãos do inimigo, daquilo que te manipulava. Quando você fala, você começa a ser liberto. Você começa a reconhecer que não importa que você tenha aparentes perdas, mas você se rende diante do teu Criador, e reconhecendo a falha, você retorna o caminho de conexão com o Pai. Repita assim: nessa noite, confesso os meus pecados, e diante do teu altar, eu desejo a reconciliação. A minha parte é a rendição. Ajuda-me a entregar os meus caminhos, os meus argumentos, os meus tesouros, as minhas conquistas, tudo
que é meu, eu quero me render agora, para que o Senhor tome o governo e a direção da minha vida. Nessa noite eu recebo o perdão dos meus pecados e reconheço que Jesus Cristo me libertou das prisões, das cadeias, das correntes, das trevas. Nessa noite eu declaro que o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, vem sobre a minha vida. Todo peso, todo jugo, toda bagagem do inferno, toda aliança com o inferno, eu renuncio, eu rejeito, eu renego, lanço fora da minha vida e me coloco diante do meu Deus e recebo o seu perdão, o seu amor, a sua graça e o seu poder. Me torno teu filho através da obra da cruz. E nessa noite eu me rendo a ti. Todo peso, opressão e mentira, argumentos do inferno, eu desmascaro da minha vida e eu recebo a tua palavra que me chama de filho amado. Me posiciono agora diante das tempestades. Eu me levanto na presença de Jesus Cristo, declarando, repreendendo toda ação de ventos contrários, de águas contrárias, que sejam cessados agora. Em nome de Jesus, eu chegarei no destino que Deus preparou. Nessa noite eu me afirmo como teu povo, teu filho, teu servo, teu ungido. Eu recebo de ti uma nova oportunidade e a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, se você crê, aplauda ao Senhor. Comece a adorar, comece a se render, comece a se encher. Santo! Na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Quando uma tempestade é cessada, você começa a encontrar propósitos, começa a encontrar tesouros. Para muitos aqui vai ser um tempo de despojos. Pessoas que lutaram com resistências os últimos meses. Como servo do Senhor, eu declaro o tempo dos despojos. Quando a autoridade flui, você conquista, você avança dentro do teu coração, em áreas da sua vida, em questões que te envolvem, os relacionamentos, atribuições que você tem. Mas os despojos vêm para que o Senhor seja glorificado, para que Ele sempre seja reconhecido. A autoridade, quando ela é exercida, ela volta ao Senhor, de forma em gratidão, de forma de obediência, de forma em sujeição, em disposição de perdoar, de ter paz. Esse é o tempo que se aproxima para muitos aqui agora. Mas que você seja prudente, que você vigie, que você discirna as estações. Eu declaro que é o tempo de chegar do outro lado que estávamos atravessando. E você continuará usando a autoridade, com entendimento, dentro de um corpo, de uma família, de um desenho, no teu trabalho, na tua casa, com os teus, na tua igreja, na congregação que Deus te confiou, sendo fiel, sendo não apenas um bom ouvinte, mas aquele que pratica a palavra, e aquele que vive. Tempo de mexer estruturas que estavam paralisadas na sua vida, pessoas que estavam
encaixotadas em áreas. O Senhor está removendo isso agora, porque essa é uma operação de opressão e intimidação. Você não queria abrir algumas caixas, mas a tempestade está sendo vencida. Aceita entrar em campos que você tinha medo, porque Deus está contigo e nada vai te intimidar mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Antes de encerrar, pessoas que estão vindo e nos acompanhando pela primeira vez, você que está vindo aqui pela primeira vez, ou você que está afastado de Deus, você que está distante, nos acompanha também através da transmissão ou do culto gravado, e deseja se reconectar com o Senhor. É a fonte de toda mudança. E o passo mais importante é o primeiro, reconhecer que está distante de Deus e querer voltar à presença do Senhor. Eu quero dar esse momento para você avaliar a sua vida, o que vai ser se continuar dessa forma, desconectado. Não por uma liturgia, ou por um rito, ou por uma norma, uma regra, mas quando você reconhece a necessidade de estar na presença do Senhor novamente. Isso é possível quando você abre os seus lábios e fala a verdade, quando você aceita o que Jesus fez na cruz e quem Ele é na sua vida a partir de hoje. Isso te traz perdão dos pecados, te coloca numa vida em alinhamento com Ele e a eternidade que foi preparada. E quando você passar pelo teu último adversário, que é a morte, você passa como vitorioso, vitoriosa, e não mais com medo. Com a mão no teu coração, se você está desconectado, distante de Deus, ou se você está aqui pela primeira vez, ou nos acompanhando pela primeira vez e quer fazer essa aliança, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou pelos meus pecados, mas ao terceiro dia, venceu a morte, venceu o inferno, e ressuscitou, e hoje vive. Eu entrego a minha vida nesta noite, nas Tuas mãos. Peço perdão pelos meus pecados, e declaro que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, que veio a este mundo, e a partir de hoje, Jesus é o meu único Senhor, meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu me rendo a Ti, enche-me da Tua presença, e sela a minha vida para as Tuas promessas e a eternidade ao Teu lado, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, levante os teus braços onde você está, quero orar por você. Se você nos acompanha e fez essa oração da mesma forma, levante a sua mão. Nós estamos numa dimensão espiritual também. Eu oro agora, Pai, apresentando estas vidas que fizeram esta oração, que se renderam a Ti e reconheceram a Tua grande obra, e que nessa noite, Pai, reconciliaram-se com o Senhor e reconheceram a Tua grandeza, a Tua majestade e o Teu senhorio. Como Teu servo, eu peço agora, escreve estes nomes no livro da vida eterna, sela-os com o Teu grande amor. Guarda-os, Pai, debaixo das Tuas promessas. Visita os lares e as famílias. Abençoa, porque como autoridade da igreja nós declaramos, eles estão enxertados e abençoados. E a partir de hoje seja um novo tempo, e que eles vençam as tempestades por meio do Teu poder. Assim os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Você que fez essa oração, se você se conectou nessa noite, nós temos a galera com os tablets aqui. São as boas-vindas que recebem para te acompanhar, para poder te orientar nessa caminhada, porque a gente faz uma oração, entrega a vida para Deus. O que acontece? É um processo de regeneração, e nós queremos te ajudar, porque sozinho fica muito difícil, é muita batalha. Então dê o seu contato para a gente entrar junto aqui, você visitar, acompanhar as nossas atividades. A galera também que fez essa oração em casa, nós temos um plantão, um telefone, você pode acessar. Podemos falar pelas redes sociais também, mas é importante que você receba a continuidade desse processo de cuidado como família. Amém? É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fim das tuas tempestades na autoridade do Senhor. Louvado seja Deus.